Bom, eu tô num processo de fazer uma geral, assim, há muitos anos. Já me livrei de muita coisa que eu tinha. Eu acho que mais do que 50% do que eu tinha quando eu me mudei pra cá há 10 anos. Há mais de 10 anos, na verdade. Mas esse processo tá durando mais ou menos uns 6 anos ou 7, talvez, não sei. Então, assim, eu decidi que eu queria, de fato, é, viver com menos coisas que eu tenho. E isso em relação a tudo, né? A roupa, a, a coisas em geral, né? E uma das coisas que eu tenho muito, uma categoria, né? São os cadernos. Eu tenho muitos cadernos, porque eu sempre fui muito de rabiscar, assim, qualquer coisa. Eu gosto ainda, né, muito de escrever, eu gosto de desenhar, então, enfim, eu uso muito caderno para mim, é uma maneira de me expressar e também uma maneira de meio que de terapia, sabe? Então, para mim funciona muito bem. Eu gosto muito de fazer isso, né? De usar cadernos e não é à toa que eu mesma faço, né, meus cadernos e acabo que vendendo também porque é um hobby, né, que, enfim, é um hobby e é uma terapia para mim. Então eu acabo produzindo mais e também às vezes eu tenho ideias, né, de fazer uma coisa ou outra, fazer um experimento, alguma coisa desse tipo, então eu tenho, eu acabo fazendo, né, eu acabo, enfim. Então, eu peguei alguns cadernos que eu tinha, alguns cadernos antigos, né? Esse aí, por exemplo, foi um dos primeiros cadernos que eu fiz, que se eu não me engano foi com alguma embalagem, eu não lembro qual embalagem exatamente. Mas eu lembro que foi alguma embalagem que eu peguei e fiz esse caderno. E coloquei a capa de papel canson, se eu não me engano, um papel que é de desenho, próprio de desenho, mas era um papel bem antigo que tinha aqui em casa. E aí eu reaproveitei e fiz, né, a capa do caderno. Então, basicamente, como é uma memória, digamos assim, afetiva, né? Como esses cadernos fizeram parte, assim, do meu processo criativo, digamos assim, eu resolvi que eu ia gravar um vídeo, né, de todas as páginas, folheando as páginas e para ter aquela memória ainda do que eu tinha, né? Eu já não tenho mais esses cadernos, já joguei fora. E essa é uma das dicas, assim, que a galera do minimalismo fala, né? Pra tirar foto ou gravar um vídeo de coisas que você tem uma certa memória afetiva, né? Mas não faz mais sentido você ter aquilo, né? Esse caderno, eu coloquei algumas frases, assim, por exemplo, do filme Blade Runner, que é um filme que eu gosto muito. Tem alguns trechos de livros que eu tava lendo, tipo Cartas a um Jovem Poeta. E também tem trechos do livro de Nietzsche, acho que não sei se são dois livros de Nietzsche que eu tava lendo. Eu tenho uma certa memória de usar esse caderno quando eu tava fazendo um curso
para vestibular. Assim que eu saí do ensino médio, eu fui fazer vestibular. E assim, pra ser muito sincera aqui, eu acho que eu não tava muito. Tipo, eu não tava pronta naquela época pra fazer faculdade. Eu tava muito perdida, muito incerta das coisas que eu ia fazer. Eu não tava vivendo muito bem, assim, digamos. Eu não tava muito bem de cabeça nessa época. Eu lembro que esse caderno, eu tenho essa memória de que foi nessa fase, assim, de sair do ensino médio pra fazer um cursinho pré-vestibular. E eu tava muito perdida, não tava me sentindo bem. Eu tinha, na época eu tinha escolhido fazer psicologia e eu tava estudando exatamente para fazer psicologia, mas de última hora eu acabei escolhendo por jornalismo, que era o que eu me identificava mais, eu acho, anos antes, mas eu tinha desistido porque numa feira de profissão eu conversei com alguns jornalistas e meio que as experiências que eu escutei não foram mais negativas do que positivas, então eu tinha decidido que eu ia fazer psicologia porque era uma segunda opção para mim. A terceira opção seria letras, mas como eu já tinha pesquisado antes letras assim sobre o mercado de trabalho, né? Eu não queria fazer. Eu queria fazer letras só pelo fato de que eu gosto de literatura, digamos assim, mas letras, né, envolvem outras coisas, né? Então eu acabei optando por. E aí, no caso, a terceira opção seria letras, né? Mas eu acabei que fiz jornalismo, sou formada em jornalismo, eu gosto da minha área. Mas ao mesmo tempo tem muitas coisas que eu vejo negativo assim na minha área. Eu queria atuar de uma forma meio que independente na minha área, só que o mercado financeiramente falando assim, ele é muito mais voltado às vagas, né, de emprego que tem, é muito mais voltado para marketing, para a área de marketing, produção de conteúdo e etc, do que realmente para jornalismo mesmo. E, e o mercado, no caso, para jornalismo mesmo, não é tão bom, digamos assim. E a dificuldade é muito grande, principalmente para quem faz jornalismo independente. É muito desafiador, digamos assim, quem trabalha dentro do jornalismo independentemente. E aí, muitas vezes depende de. Enfim, tem várias dependências. Então, são muitas dificuldades. Então, assim, eu tenho meus problemas, de certa forma. Eu gosto da área, eu gosto do conhecimento que eu consegui absorver, das coisas que eu consegui absorver. Hoje eu estou estudando diagramação, que é uma coisa que eu vi um pouco na faculdade, sim. Né? Eu não domino, mas agora eu quero dominar. Também conheci programas de edição de vídeo. Eu gosto de editar vídeo, né? Então, assim, eu gosto da área de produção, de você gravar um vídeo, de você fazer um roteiro, né? Produzir, etc. Eu gosto muito dessa área de produção em si. Eu gosto de escrever também, ainda que eu fiquei muito decepcionada e frustrada, assim, comigo mesma na época da faculdade, porque eu via meus colegas fazendo textos incríveis e criando matérias, fazendo matérias incríveis, né? E os professores elogiando e, de fato,
com muito mais maturidade do que eu. Enquanto eu estava fazendo um trabalho muito meia tigela e assim, meus textos também não eram bons, sempre tinha algum erro, algum problema. Não falo nem gramaticalmente falando, mas assim, em várias, assim, em termos de estrutura mesmo. Então, assim, eu me frustrei muito comigo mesma, no caso, né? Em relação, por exemplo, principalmente em televisão e também em redação. Eu era muito frustrada, assim, porque eu queria... Enfim, eu tinha dificuldades, né? A área que eu tinha um pouco mais de desenvoltura, digamos assim, era rádio. Mas, de qualquer forma, eu não consegui emprego na área, né? Eu fiz estágio na área de assessoria de imprensa e tal. Mas, enfim, voltando ao caderno agora que tá passando, né? Esse caderno é tipo um bullet journal, mas ele também tem muitas anotações de trabalhos que eu tava fazendo de freelancer, né? Tem até diagramação também de um informativo que eu fiz. Eu não fiz exatamente a diagramação, mas eu fiz a estrutura a boneca, no caso, né? Eu fiz a boneca do informativo, que foi um trabalho que eu fiz como freelancer, né? E é um trabalho que eu me orgulho de ter feito, assim, de ter produzido, digamos assim. Acho que foi bem legal. Eu gostei da experiência. E é isso, assim, enfim, tô me livrando das coisas, né? Tô me desapegando, né? Eu acho muito importante essa palavra, desapego. E muito obrigada por assistir. Espero que você tenha gostado, assim, do bate-papo, assim, descontraído. E é isso. Você pode ver meu catálogo também dos cadernos disponíveis. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Goodbye, Blue Sky.